A história começa em uma pequena cidade, em uma rua estreita onde ficava a maior loja de brinquedos da região. Era um lugar mágico, cheio de cores, sons e vitrines que encantavam qualquer criança que passava por ali. Mas naquele dia, o brilho dos olhos de um garoto chamado Miguel iria se apagar por alguns instantes. Miguel tinha apenas 10 anos, roupas simples, já gastas pelo tempo, mas carregava algo que ninguém ali poderia imaginar. Um talento secreto. Ele amava desenhar. Seu caderno, que estava sempre com ele, era o tesouro mais precioso que possuía. Cada página era preenchida com mundos de fantasia, castelos, personagens que inventava, dragões, heróis e até mesmo brinquedos que ele sonhava ter um dia. Naquele dia, Miguel entrou na loja de brinquedos com um olhar de admiração. Os olhos brilhavam enquanto passava por corredores cheios de bonecos, carrinhos, robôs e jogos eletrônicos. Ele não tinha dinheiro, mas tinha algo muito maior: sonhos. Enquanto andava, parou em frente a uma prateleira repleta de carrinhos de controle remoto. Ele suspirou e, distraído, tirou seu caderno da mochila. Começou a desenhar um daqueles carrinhos, mas do seu jeito. Criou rodas enormes, asas, luzes que pareciam saídas de outro planeta. Seu traço era rápido, firme, cheio de imaginação. Mas foi nesse momento que tudo mudou. Um segurança da loja se aproximou e, com um tom ríspido, disse: "Ei, moleque, o que você está fazendo aqui? Isso não é lugar para ficar brincando." Miguel tentou explicar, mas o homem não quis ouvir. Pegou-o pelo braço e, diante de todos, o expulsou da loja. Alguns clientes olharam, outros riram, mas ninguém fez nada. Miguel saiu cabisbaixo, com o coração pesado e os olhos cheios de lágrimas. Ele não entendia. Estava apenas desenhando, apenas sonhando. Mas o destino não tinha terminado com ele. Porque o dono da loja, um homem chamado Sr. Alberto, havia visto tudo de longe. Sr. Alberto era um homem de meia-idade, dono da maior loja de brinquedos da cidade, sempre de terno impecável, conhecido por ser rígido, detalhista e muitas vezes frio nos negócios. Mas naquele instante, algo em seu coração foi tocado. Ele observou quando Miguel foi retirado da loja pelo segurança. A cena o incomodou, mas o que mais chamou sua atenção foi o caderno que havia caído no chão, aberto em uma página. Era o desenho que Miguel estava fazendo. Sr. Alberto, curioso, se aproximou. Pegou o caderno com as mãos e, ao olhar para aquele traço, sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Não era um simples desenho de criança. Havia ali proporção, visão, movimento. Aquele carrinho que Miguel havia criado não parecia apenas um brinquedo. Parecia algo que poderia existir de verdade, como se tivesse vida. Ele folheou mais algumas páginas e ficou sem palavras. Ali havia dragões, castelos, personagens heróicos, até mesmo ideias de brinquedos completamente originais. Era como se cada traço contasse uma história. O segurança se aproximou e perguntou: "Senhor, quer que eu jogue fora esse caderno?" Sr. Alberto, com os olhos fixos nas páginas, respondeu em um tom baixo, quase trêmulo: "Não, esse caderno pertence a alguém especial." Enquanto Miguel caminhava pela rua, enxugando as lágrimas, ouviu uma voz atrás de si: "Ei, garoto, espere!" Ele se virou e viu o dono da loja segurando seu caderno. Miguel ficou assustado, achando que seria repreendido outra vez. Mas, para sua surpresa, Sr. Alberto se aproximou com calma, devolveu-lhe o caderno e disse: "Esse desenho é seu?" Miguel, tímido, balançou a cabeça afirmativamente. O homem respirou fundo e perguntou: "Quem te ensinou a desenhar assim?" "Ninguém, senhor", respondeu Miguel, olhando para o chão. "Eu só gosto de desenhar." Sr. Alberto sentiu algo dentro de si desmoronar. Lembrou-se da infância pobre que também tivera, dos sonhos que guardava e que, ao longo dos anos, havia deixado morrer para se tornar apenas um comerciante preocupado com números. Diante daquele menino, um lampejo de humanidade reacendeu em seu peito. Ele estendeu a mão e disse: "Venha comigo, quero te mostrar algo." E assim, Miguel entrou novamente na loja que havia acabado de expulsá-lo. Mas dessa vez, tudo seria diferente. Ao atravessar novamente as portas da loja, Miguel sentiu o coração disparar. O mesmo lugar onde tinha sido humilhado minutos antes agora parecia outro universo. Os clientes que presenciaram a cena olhavam curiosos, tentando entender por que o dono, que raramente se envolvia pessoalmente com qualquer situação, havia chamado o garoto de volta.
Sr. Alberto caminhava à frente, em silêncio, até levá-lo a uma sala nos fundos da loja. Era um espaço reservado, cheio de protótipos de brinquedos, rascunhos antigos e algumas maquetes. Miguel ficou maravilhado. Parecia que tinha entrado em um laboratório secreto de sonhos. O homem colocou uma prancheta na mesa e empurrou alguns papéis em branco para o garoto. Quero ver se você realmente desenha do jeito que vi no seu caderno. Pode criar o que quiser. Miguel ficou em dúvida. E se fosse um teste? E se risse dele também? Mas algo na expressão séria de Sr. Alberto o convenceu a tentar. Pegou o lápis, respirou fundo e começou a desenhar. Minutos se passaram em silêncio absoluto. Apenas o som do grafite no papel preenchia o ambiente. Quando terminou, empurrou a folha em direção ao dono da loja. Era um robô, mas não qualquer robô. Tinha articulações realistas, detalhes nos olhos, e parecia feito para interagir com crianças de verdade. Sr. Alberto arregalou os olhos. Você tem ideia do que acabou de criar? Miguel, sem entender, respondeu. É só um brinquedo que imaginei. Um amigo para crianças que se sentem sozinhas. Aquela frase atingiu o homem como uma flecha. Ele se lembrou do tempo em que, ainda pequeno, passava horas sozinho, sonhando com brinquedos que não podia ter. Seu pai trabalhava o dia inteiro e sua mãe estava sempre ocupada. Aquela lembrança trouxe lágrimas aos olhos de Sr. Alberto, algo que ninguém o via fazer há anos. Miguel, disse ele com a voz embargada, você tem um dom raro. O menino, ainda inseguro, abaixou os olhos. Mas eu não tenho dinheiro para nada disso. Senhor. Alberto se aproximou, colocou a mão em seu ombro e falou. O dinheiro não é o mais importante, garoto. O que você tem aqui, apontou para a folha desenhada, vale mais do que qualquer brinquedo nesta loja. E naquele instante, algo se quebrou dentro do dono da loja. Sua dureza, sua frieza, sua visão limitada de negócios. Pela primeira vez em anos, ele enxergava mais do que produtos e lucros. Ele via talento, ele via esperança. E então, olhando profundamente nos olhos de Miguel, disse, quero te fazer uma proposta. O silêncio naquela sala parecia pesar toneladas. Miguel segurava firme seu caderno contra o peito, sem saber se deveria fugir ou acreditar naquele homem. O dono da loja respirou fundo, apoiou as mãos sobre a mesa e, com uma seriedade que misturava emoção e firmeza, declarou, Miguel, quero que você trabalhe comigo. O garoto arregalou os olhos. Trabalhar? Comigo? Mas eu só tenho 10 anos, senhor. Senhor. Alberto sorriu pela primeira vez naquela tarde. Não falo de trabalho pesado nem de dinheiro. Quero que você desenhe. Quero que sua imaginação esteja aqui, dentro desta loja. Você tem um olhar que meus engenheiros e designers já perderam há muito tempo. Miguel não acreditava no que ouvia. Ele, que minutos antes fora chutado para fora, agora recebia uma proposta que parecia coisa de filme. Mas, por que eu? Perguntou o garoto com voz baixa. O homem se sentou pensativo e respondeu com sinceridade. Porque eu vi em seus desenhos algo que perdi dentro de mim. O brilho da infância. Eu construí esta loja para realizar sonhos, mas em algum momento transformei tudo em apenas um negócio. Seus traços me lembraram por que comecei. E quero redescobrir isso com você. As palavras ecoaram como música dentro do coração de Miguel. Mas ao mesmo tempo, uma dúvida surgiu. Ele sabia que sua família passava dificuldades. Sua mãe se desdobrava para pagar as contas, e muitas vezes faltava até comida. Senhor, eu não sei se minha mãe vai deixar, murmurou. Sr. Alberto assentiu com seriedade. Então vamos conversar com ela. Quero que sua mãe saiba que não pretendo tirar você da escola, nem explorar seu talento. Quero apenas aprender com ele. De repente, o segurança que antes havia expulsado o garoto apareceu na porta. Ele parecia desconfortável, como se não entendesse nada. Senhor, o que esse menino ainda está fazendo aqui? Sr. Alberto se levantou devagar, olhou firme nos olhos do segurança e disse em um tom que não deixava espaço para dúvidas. Esse menino agora é meu convidado. E mais do que isso, ele é especial para esta loja. O segurança baixou os olhos, sem ousar responder. Miguel sentiu o coração se aquecer. Pela primeira vez, alguém o defendia. Naquela noite, Sr. Alberto acompanhou Miguel até sua casa. A mãe, Dona Helena, uma mulher simples e trabalhadora, ficou assustada ao ver o dono da maior loja da cidade à porta de sua humilde casa.
Seu filho é um artista, Dona Helena, disse ele, mostrando os desenhos. Eu acredito que o talento dele pode transformar vidas, inclusive a minha. Quero que ele desenhe para mim. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Ela olhou para Miguel, depois para o homem, sem saber se acreditava ou não. Mas uma coisa era certa: aquela proposta poderia mudar tudo. A pequena sala da casa de Miguel parecia ter parado no tempo. A mesa de madeira gasta, as cadeiras bambas e a cortina rasgada contrastavam com a presença imponente de Sr. Alberto, de terno impecável, sentado diante de Dona Helena. Ela segurava uma xícara de café com as mãos trêmulas. Seus olhos corriam das páginas do caderno do filho para o olhar firme daquele homem. Havia orgulho, sim, mas também medo. Eu não sei, senhor, começou Dona Helena com voz baixa. O Miguel é só uma criança, e já passou por tantas decepções. Não quero que ele crie ilusões. Miguel, sentado ao lado da mãe, tentou argumentar. Mãe, ele acredita em mim. Ele gostou dos meus desenhos. Mas antes que pudesse continuar, Sr. Alberto ergueu a mão, interrompendo com gentileza. Dona Helena, entendo sua preocupação. Sei que parece estranho um empresário bater à sua porta para falar de desenhos de criança. Mas permita-me explicar. O que vi no talento de Miguel não é apenas um passatempo. É criatividade pura, algo que meus designers adultos perderam. Ele pensa como criança, mas desenha como um gênio. Dona Helena franziu o senho, ainda desconfiada. E o que o senhor pretende fazer com esses desenhos? Transformá-los em brinquedos, respondeu ele com convicção. Quero que sua imaginação ganhe vida. E, se a senhora permitir, quero pagar por isso. Miguel arregalou os olhos. Pagar? Por mim? O coração de Dona Helena bateu mais forte. Aquilo poderia significar o fim das dívidas, das noites de fome, do sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, algo a incomodava. Ela olhou para o filho e perguntou: E a escola, Miguel? Você sempre disse que queria estudar para ajudar a gente no futuro. Miguel abaixou a cabeça. Amava estudar, mas nunca havia sentido alguém valorizar tanto o que ele mais gostava de fazer: desenhar. Senhor. Alberto então se inclinou para a frente, olhando firme para Dona Helena. Eu não quero tirar o Miguel dos estudos. Pelo contrário, quero apoiá-lo. Posso pagar os materiais, ajudar com a escola, e em troca, ele só precisa continuar fazendo o que já faz naturalmente: criar. A sala ficou em silêncio. O único som era o vento batendo na janela quebrada. De repente, lágrimas escorreram pelos olhos de Dona Helena. Miguel, você merece uma chance de ser feliz. Se isso é realmente o que você quer, então eu aceito. O garoto se levantou, correu até a mãe e a abraçou forte. Obrigado, mãe. Eu prometo que não vou te decepcionar. Sr. Alberto, emocionado, levantou-se também. Estendeu a mão para Dona Helena e disse: A senhora não vai se arrepender. Esse menino vai mudar tudo. Mas o que ninguém ali sabia era que essa decisão traria não apenas oportunidades, mas também grandes desafios, inveja e provações que colocariam Miguel e seu dom à prova de uma forma que eles jamais poderiam imaginar. Na manhã seguinte, Miguel chegou à loja de brinquedos com o coração acelerado. Ele usava a mesma roupa simples de sempre, mas carregava o caderno contra o peito como se fosse um escudo. Dessa vez, porém, não entrou como um intruso. O próprio senhor. Alberto o aguardava na porta de braços abertos como quem recebe alguém importante. Seja bem-vindo, Miguel, disse com um sorriso sincero. O garoto olhou em volta. Os vendedores cochichavam entre si, os clientes observavam curiosos, e até o segurança que o havia expulsado parecia constrangido em manter o olhar baixo. Pela primeira vez, Miguel não sentiu vergonha. Sentiu orgulho. Sr. Alberto o conduziu até uma sala exclusiva, onde havia papéis, lápis, tintas e até uma mesa só para ele. Este será seu espaço de criação, anunciou. Aqui, você pode imaginar sem limites. Miguel abriu seu caderno e começou a desenhar. Os traços surgiam com velocidade. Bonecos articulados, quebra-cabeças diferentes, carrinhos futuristas, monstros engraçados. Cada folha era um universo novo. Enquanto isso, funcionários da loja começaram a se aproximar, espiando os desenhos. Alguns ficaram impressionados, murmurando coisas como: parece coisa de profissional, esse menino é incrível. Mas nem todos reagiram assim. Havia olhares de inveja, principalmente de Júlio, o principal designer contratado da loja. Um homem orgulhoso, conhecido por sua arrogância.
Ele não suportava a ideia de um garoto pobre receber tanta atenção. Isso é um absurdo, murmurou Júlio para um colega. Anos de estudo, projetos, e agora esse moleque aparece do nada e rouba os holofotes. Enquanto Miguel desenhava, Sr. Alberto observava de perto, maravilhado. Cada novo traço parecia reacender nele a chama que havia se apagado com o tempo. Ele já não via apenas brinquedos, via histórias, mundos, sentimentos. No final do dia, Miguel mostrou um desenho especial. Um boneco que se transformava em 3 formas diferentes: herói, animal e veículo. Eu pensei que seria divertido se um brinquedo pudesse mudar de acordo com a imaginação da criança, explicou o garoto. Sr. Alberto ficou sem palavras. Miguel, você acabou de criar algo que pode revolucionar o mercado de brinquedos. Mas, nos corredores, Júlio observava tudo com rancor nos olhos. E, em seu coração, começava a nascer um plano perigoso: destruir o garoto antes que ele conquistasse seu lugar. Os dias se passaram, e a presença de Miguel na loja já não era novidade. Clientes vinham não apenas para comprar brinquedos, mas também para ver o garoto desenhista que transformava papel em magia. Crianças o cercavam, pedindo para que ele desenhasse algo especial: um dragão para um menino tímido, uma boneca com asas para uma garotinha que sonhava em voar, um tabuleiro encantado para irmãos que adoravam aventuras. O nome de Miguel começou a correr pela cidade. Jornalistas apareceram, curiosos em saber como um garoto de apenas 10 anos estava criando brinquedos que emocionavam adultos e crianças. Sr. Alberto via sua loja florescer como nunca antes. As vendas dispararam, e mais do que isso, o coração dele se enchia de orgulho. Mas enquanto tudo parecia perfeito na superfície, nos bastidores, a inveja crescia como uma sombra. Júlio, o designer principal, observava em silêncio cada conquista de Miguel. Ele via seu prestígio minguar. Via os olhares de admiração que antes eram para ele agora serem todos voltados ao garoto. Seu ego não suportava. Numa noite, quando a loja já estava fechada, Júlio entrou sorrateiro na sala de Miguel. Sobre a mesa, encontrou vários desenhos inéditos, ideias que ainda não haviam sido mostradas a ninguém. Ele pegou algumas folhas, observou com um sorriso cínico e murmurou: veremos se todos ainda vão achar esse moleque tão especial quando descobrirem que ele não passa de um farsante. No dia seguinte, apresentou os desenhos como se fossem dele, em uma reunião importante com fornecedores. O público aplaudiu suas criações, e Sr. Alberto, embora desconfiado, não quis acreditar que Júlio fosse capaz de algo tão baixo. Enquanto isso, Miguel notou que algumas de suas folhas haviam desaparecido. Ficou aflito, mas teve medo de contar para não parecer irresponsável. Poucos dias depois, o golpe foi ainda mais duro. Uma grande empresa de brinquedos lançou uma campanha publicitária mostrando exatamente os personagens que Miguel havia desenhado. Era o trabalho dele, roubado e exibido como se tivesse nascido de outra mente. Miguel ficou arrasado. Sentiu-se pequeno, impotente, como se todo o seu esforço tivesse sido em vão. Talvez eu não devesse estar aqui, disse ele com lágrimas nos olhos. Eu só atrapalho. Mas Sr. Alberto, ao ver o sofrimento no rosto do menino, tomou uma decisão. Não deixaria que a injustiça o vencesse. Miguel, olhe para mim. Eles podem roubar seus desenhos, mas nunca vão roubar sua imaginação. Você ainda tem algo que eles jamais terão: a verdade. Essas palavras reacenderam uma chama dentro do garoto. Só que ele ainda não sabia que a batalha estava apenas começando e a inveja de Júlio estava prestes a colocar sua vida de cabeça para baixo. A loja de brinquedos estava mais movimentada do que nunca. Crianças riam, clientes enchiam os corredores, e o nome de Miguel era comentado em cada esquina da cidade. Mas nos bastidores, Júlio tramava em silêncio. Ele sabia que não bastava roubar desenhos. Precisava destruir a confiança de Miguel para sempre. Numa manhã chuvosa, Miguel chegou animado com novas ideias rabiscadas em seu caderno. Mal entrou em sua sala, encontrou um cenário devastador. Folhas rasgadas, lápis quebrados, tintas derramadas. Sua mesa de criação havia sido vandalizada. O garoto congelou, o coração disparando. Não, meus desenhos, murmurou, ajoelhando-se para recolher os pedaços de papel. De repente, o segurança entrou. Ao ver a cena, apontou para Miguel com desconfiança. Foi você, não foi? Está querendo chamar atenção, fingindo que alguém mexeu aqui.
As palavras foram como facadas. Miguel tentou se defender, mas ninguém acreditava. Em pouco tempo, boatos começaram a correr pela loja. O garoto inventa histórias. Ele não é tão talentoso assim. Talvez seja só sorte. Sr. Alberto, no entanto, não se deixou levar pelos rumores. Chamou Miguel para uma conversa séria em sua sala. Miguel, olhe nos meus olhos. Você fez isso com seus próprios desenhos? O garoto, chorando, balançou a cabeça. Nunca, senhor. Eu amo meus desenhos. Eles são tudo o que eu tenho. O homem respirou fundo e disse com firmeza: então confia em mim, porque eu confio em você. Essas palavras foram um alívio para Miguel, mas a dor ainda estava ali. Ele começou a se questionar se realmente tinha forças para continuar. Porém, naquela mesma noite, algo mudou. Enquanto caminhava pela rua, passou por um grupo de crianças brincando com bonecos simples, improvisados com caixas e pedaços de madeira. Eles riam como se estivessem em outro mundo, felizes apenas com a imaginação. Foi nesse instante que Miguel entendeu. Não eram os papéis rasgados que definiam seu valor, mas a chama criativa dentro dele. No dia seguinte, voltou à loja com mais força do que nunca. Pegou uma folha em branco e começou a desenhar ali, na frente de todos, sem medo. Traço após traço, criou algo completamente novo. Uma linha de brinquedos que podiam ser montados e desmontados de várias formas, permitindo que cada criança criasse o seu próprio herói. Os funcionários ficaram boquiabertos. Os clientes maravilhados. Sr. Alberto se emocionou. É isso, Miguel. Eles podem tentar te derrubar, mas você sempre vai se levantar. Entretanto, à distância, Júlio observava, furioso. Seu plano havia falhado, mas ele não desistiria. A próxima cartada seria ainda mais cruel e poderia colocar não só os sonhos de Miguel em risco, mas também a própria sobrevivência da loja. A tensão dentro da loja crescia a cada dia. Miguel brilhava, encantando crianças e adultos com sua imaginação, mas a sombra da inveja de Júlio se tornava cada vez mais perigosa. Ele sabia que, para eliminar de vez o garoto, precisaria de um golpe devastador. E esse golpe veio em uma manhã de sábado, o dia mais movimentado da loja. Júlio reuniu provas falsas, rabiscos mal feitos, papéis queimados, até cópias adulteradas de desenhos de Miguel. Em uma reunião diante de funcionários e clientes, levantou-se e, com voz carregada de indignação, declarou: senhoras e senhores, sinto muito, mas precisamos encarar a verdade. Esse garoto não é um gênio, ele é uma fraude. Todos na sala se entreolharam, chocados. Miguel ficou paralisado. Júlio continuou: tenho aqui os desenhos verdadeiros feitos por profissionais. O que esse menino faz é apenas copiar e fingir que são dele. As palavras caíram como pedras. Murmúrios se espalharam pelo salão. Será que é verdade? E eu achando que ele era especial? Miguel, tremendo, segurava firme seu caderno. Não é verdade. Esses desenhos são meus. Eu nunca copiei nada. Mas Júlio foi ainda mais cruel. Então prove. Desenhe aqui, agora, diante de todos. Se realmente tem esse dom, faça algo diante dos nossos olhos. O silêncio tomou conta do ambiente. Miguel olhou para Sr. Alberto buscando apoio, mas viu em seus olhos apenas preocupação. O dono da loja confiava nele, mas também sabia que aquele era um momento decisivo. As mãos de Miguel suavam. O lápis parecia pesado como ferro. O medo da humilhação voltava com força. Mas então ele se lembrou das crianças que brincavam na rua com bonecos improvisados. Lembrou das palavras da mãe, do apoio de Sr. Alberto, do primeiro dia em que ousou desenhar um carrinho na prateleira. Respirou fundo, fechou os olhos e deixou que sua imaginação falasse mais alto que o medo. Quando abriu os olhos, começou a desenhar. Linhas rápidas surgiam no papel. O público se aproximava, curioso. Em poucos minutos, Miguel criou diante de todos um brinquedo nunca visto. Um castelo mágico que se transformava em navio, depois em dragão, e voltava a ser castelo, tudo em uma única estrutura. As crianças ficaram boquiabertas. Uma garotinha gritou: eu quero um desse! O salão explodiu em aplausos. Sr. Alberto, com lágrimas nos olhos, ergueu a voz: está aí a prova. Este menino não copia ninguém. Ele é único. Júlio ficou sem chão. Tentou argumentar, mas foi vaiado por funcionários e clientes. A máscara havia caído. No entanto, a batalha ainda não estava vencida.
Envergonhado e tomado pela raiva, Júlio decidiu que não sairia derrotado tão facilmente. Se não pudesse vencer o garoto com mentiras, usaria a destruição. E na calada da noite, ele prepararia sua vingança final. A noite caiu pesada sobre a cidade. Dentro da loja de brinquedos, tudo parecia silencioso, mas nas sombras, Júlio tramava seu último e mais perigoso ato. Consumido pela raiva e pelo desejo de vingança, ele carregava uma pequena caixa com produtos inflamáveis. Sua intenção era clara: destruir a loja, apagar Miguel e, junto com ele, a nova era que começava a nascer. Enquanto isso, Miguel dormia em sua casa, sonhando com castelos e dragões, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Sr. Alberto, no entanto, estava inquieto. Algo em seu coração dizia que Júlio não se daria por vencido tão facilmente. Por isso, decidiu passar naquela noite na loja, revisando relatórios e analisando os novos projetos. Foi então que ouviu um barulho estranho, passos apressados, o som metálico de uma lata caindo no chão. Senhor. Alberto se levantou em alerta e, ao virar o corredor, viu Júlio com um galão de combustível nas mãos. Júlio? Exclamou incrédulo. O que você está fazendo? O homem, tomado pelo desespero, respondeu com os olhos cheios de fúria. Esse moleque acabou com tudo. Passei anos dedicando minha vida a essa loja. E agora? Agora todos só falam dele. Eu não vou permitir que um garoto qualquer roube meu lugar. Senhor. Alberto ergueu a voz, firme como nunca antes. Você está enganado. Miguel não roubou nada. Ele trouxe de volta o que todos nós tínhamos perdido. A magia. E você escolheu o caminho da inveja. Mas Júlio, fora de si, já começava a espalhar o líquido inflamável pelo chão. Foi nesse instante que uma voz infantil ecoou pela sala. Pare! Era Miguel. Ele havia ido até a loja porque não conseguia dormir sem seus desenhos. E agora estava ali, diante do inimigo, com os olhos arregalados. Por favor, não faça isso, disse o garoto com a voz trêmula. Você pode destruir a loja, mas não vai destruir os sonhos. Júlio hesitou por um instante. Algo na inocência daquelas palavras o atingiu, mas o ódio era maior. Ele acendeu um fósforo, pronto para jogá-lo no chão. Foi então que Sr. Alberto, num ato de coragem, avançou e derrubou o fósforo antes que tocasse no líquido. O impacto derrubou Júlio no chão, e o galão rolou para longe. Seguranças chegaram em seguida e o contiveram. A loja havia sido salva. Miguel correu até Sr. Alberto, abraçando-o com força. Obrigado, senhor. Eu achei que íamos perder tudo. Com lágrimas nos olhos, o homem respondeu. Não, Miguel. O que você trouxe para esta loja ninguém jamais poderá destruir. Esperança. Dias depois, Júlio foi afastado e denunciado. Já Miguel tornou-se oficialmente parte da equipe criativa da loja, recebendo não apenas reconhecimento, mas também a chance de transformar seus desenhos em brinquedos de verdade. A cidade inteira passou a vê-lo como um exemplo de coragem e talento. Sua mãe, Dona Helena, orgulhava-se do filho todos os dias. E Sr. Alberto, renovado pela presença do garoto, voltou a sentir o coração bater como quando era criança. Naquele mesmo espaço onde Miguel fora expulso e humilhado, agora havia um grande mural com a frase: Nunca subestime a imaginação de uma criança. Chegamos ao final dessa história e queremos agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Que Deus abençoe você e a sua família poderosamente. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque postamos vídeos novos toda semana. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar e deixe nos comentários ideias de histórias que você gostaria que a gente trouxesse aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.